bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade no nosso segundo momento da nossa aula de hoje. Aprender a determinar a pressão arterial pelo método indireto, utilizando o esfigmomanômetro e o esteto. Analisar a influência de fatores fisiológicos e patológicos das variações da pressão arterial. Então, geralmente, um paciente, né, já tem uma comorbidade, né, um fator fisiológico que poderá ter alteração nessa pressão arterial. Esfigmomanômetro e estetoscópio. Aqui está o esfigmo, né, e aqui está o estetoscópio. Tá certo? É só para vocês entenderem esse processo, tá? Então, todo esse aqui, e o nome dele específico é braçadeira, tá? Aqui tá a válvula fica aqui, ó, tá? Na pera aqui. E aqui é o esteto normal que todos vocês conhecem, né? Nós chamamos de esteto. Conceito: doença sistêmica que envolve alterações das estruturas das artérias e do miocárdio, mais disfunção endotelial e constrição da musculatura lisa vascular. Hipertensão ou pressão alta é ter a pressão arterial sistematicamente igual ou maior que 140/90. Tá? Isso vocês já podem também anotarem, porque é o protocolo do Ministério da Saúde, tá? É da Associação de Cardiologia. Então, são estudos que evidenciaram que o indivíduo que tem, né, a pressão maior que 140/90, a sistólica 140 e a diastólica 90, esse indivíduo já inicia uma hipertensão arterial, que a sigla é HAS, hipertensão arterial sistêmica, tá? A pressão se eleva por vários motivos, né? Mas principalmente porque os vasos nos quais o sangue segue, circula, se contrai. Falei também para vocês, entendeu? Até no frio tende a contrair os vasos, tende ao aumento da pressão arterial. Se associa a distúrbio metabólico, alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravado pela presença de outros fatores de risco. Segundo Pérez, né, as doenças crônicas não são transmissíveis, dentre elas a hipertensão arterial. Então, ela pode ser congênita apenas, tá? Pode ter a mesma formação, né, de um pai, né? Mas, assim, contagiosas, transmissíveis não são. Apresentam um aumento significativo nas últimas décadas, podendo ser atribuída a maior longevidade, né, da população ocorrida em seu estilo de vida. Então, gente, a maioria, né, dos casos de hipertensos são os maus hábitos e relacionada ao estilo de vida do paciente, tá? O estresse, né, a obesidade, falta de atividade física, má alimentação, que o sal é o vilão da pressão alta, né, da pressão arterial alterada, é o sal, né? Então, deveremos orientar os nossos pacientes em relação a uma dieta hipossódica com pouco sal, tá? Menos sal, né? O sódio do sal é que altera a pressão arterial, porque retém líquido nas artérias, né? Então, esse aumento de líquido vai dificultar a passagem sanguínea, certo? Pode acarretar graves consequências em alguns órgãos-alvo vitais, como coração, cérebro e rins, que uma vez acometidos pode acarretar sequelas irreversíveis ou levar à morte. E como entidade isolada está entre as mais frequentes morbidades do adulto, tá? Então, esse é o gráfico de variações sanguíneas conforme os níveis de atividade. Se o paciente estiver acordado, né, a pressão sistólica está aqui. Então, dá uma diferença na hora que está dormindo também, tá? Essa pressão arterial. Fatores de risco, tá? É importante falar para vocês que nós teremos que passar essas informações aos nossos pacientes. Idade, associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de hipertensão arterial, alterações na musculatura lisa e no tecido conjuntivo dos vasos. Então, com o passar da idade, né, pode manifestar uma hipertensão arterial no paciente. Por mais que ele não tenha algumas comorbidades, como a obesidade, né, algum problema cardíaco, algum problema psicológico,
Somente a idade já pode ter uma alteração na pressão arterial pelo motivo, né, da musculatura lisa e do tecido conjuntivo dos vasos. O que traduzimos esta frase é que o paciente, com o passar do tempo, o envelhecimento, compromete essa musculatura, tá? Excesso de peso e obesidade entre 2006 e 2014, houve aumento da prevalência de excesso de peso em IMC de 25, 52%. No mesmo período, obesidade em IMC de 30, de 11,9 para 17. Dados da Vegetel Brasil. Então, é uma associação que fez uma pesquisa. Ingestão excessiva de sal é o vilão, né, da pressão arterial. O consumo excessivo de sódio, um dos principais fatores de risco para a hipertensão arterial, associa a eventos cardiovasculares e renais, tá? Então, cardiovasculares e renais também, tá? Ingestão de álcool, consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a pressão arterial de forma consistente. Mostram que o consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi maior entre os jovens. Então, hoje tem muitos jovens hipertensos. Eu já recebi, né, paciente, já assisti na unidade hospitalar, paciente de 18 anos com pressão de 22, 24. Tá? E tem paciente também que infarta pelo uso abusivo de álcool e aumento da pressão arterial. Pode desenvolver também um acidente vascular cerebral, né, que é o AVC, tá? Fatores de risco, sedentarismo também é um vilão, né, para os hipertensos. Em alguns estudos, observou-se a associação significativa entre hipertensão arterial, a idade, sexo masculino, sobrepeso, adiposidade central, né, que é a adiposidade abdominal, né, que é no abdômen, sedentarismo nos momentos de folga e durante o trabalho, escolaridade inferior a 8 anos e renda per capita 3 salários mínimos. Dados essa associação, né, aponta que indivíduos suficientemente ativos representam 46% dos adultos, sendo o percentual significativamente maior entre as mulheres, 51%. Então, nos homens acometem mais, devido ao sedentarismo, né? Genética. Estudos brasileiros mostraram um forte impacto de miscigenação, dificultando ainda mais a identificação de um padrão genético para elevação dos níveis pressóricos, né, dos níveis de pressão arterial, mas a pressão arterial pode sim ser genética, tá? Fatores de risco, sexo e etnia, na Pesquisa Nacional de Saúde, que é o PNS, né, a prevalência de hipertensão arterial autorreferida foi estatisticamente diferente entre os sexos, sendo maiores entre mulheres de 24%, pessoas de raça negra, 24%. O estudo Corações de Brasil observou a seguinte distribuição: 11% população indígena, 10% amarela, 20% mulata e 34,8% negra, tá? Então, é comprovado sim que tem mais prevalência, né, na raça negra, tá? Fatores de risco. Fatores socioeconômicos, adulto com menor nível de escolaridade apresentaram maior prevalência de hipertensão arterial autorreferida. 31%, né, apresentou esses adultos com nível baixo de escolaridade, tá? Assim, há uma menor prevalência da doença com o aumento do nível da escolaridade, sendo este dado relevante. Ok? Então, isso são pesquisas que realizam, né, em relação à pressão arterial, para vocês entenderem por que recebemos tantos hipertensos nas unidades. E a hipertensão arterial é uma doença oportunista, né? De repente, o paciente chega com a cefaleia intensa, tem sim alteração também na pressão arterial. Então, são várias doenças que desenvolvem uma pressão alta, né? Uma pressão arterial alterada, certo? Por hoje é só. Voltaremos no próxima, né, sexta-feira, terminando esse conteúdo de pressão arterial.
e iniciando mais alguns outros conteúdos que não iremos levar para a aula prática. Mas, por enquanto, ainda estamos nos conteúdos da aula prática. Tenha uma boa noite, obrigada pela atenção e até a próxima aula.